saber e o conhecer tão inteiro. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Se assente, por favor, fique à vontade. Bom estar aqui. Eu gosto de ver a água subindo, irmão. Eu gosto de ver a maré subindo. Jesus vai te pegar aqui hoje, amém? Diga isso para quem está do seu lado. É melhor você ir embora agora, viu? Diga para ele, é melhor você sair agora. Se você tem juízo, é melhor você ir embora, porque Jesus vai pegar você aqui hoje. Aleluia. Sabe quando é que a sua vida vai influenciar a vida dos outros? Quando ela não for mais sua. Quando a sua vida não for mais sua, você vai influenciar a vida dos outros. Quando a sua vida, você não tem mais direito. Como assim, pastor? Não, se você briga sempre pelos seus direitos, você tem um dever. Quem busca o seu dever vai achar os seus direitos. Quem busca o seu dever vai achar os seus direitos. E irmãos, Deus tem algo para fazer na nossa nação. Está acontecendo já. Quem já entendeu, já está experimentando. A espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. A gente pode viver um avivamento pessoal na nossa casa, no nosso lar. Talvez eu esteja esperando algo coletivo e o Senhor diz: não, viva você. Viva você e os seus filhos, a sua casa. Adore você. Ah, mas a igreja, o que eu vejo de gente reclamando da igreja na internet, porque a igreja está assim, porque a igreja está assim. Eu digo, mas você é a igreja. Faça você. Não esperei ninguém, irmãos. Quando Deus falou, você tem um chamado, eu fui para a rua. Eu não esperei ninguém me dar um microfone. Eu não esperei ninguém ficar tocando teclado bonito atrás de mim assim, que nem o Charles. Foi eu que ensinei. Eu toco 2 instrumentos, sino e campainha. Eu não esperei ninguém botar uma câmera na minha frente. Eu não esperei. O Senhor falou, eu vou te usar. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos para a rua. Vou para a rua. Eu ia para a praça, ficava gritando, falando. Pessoas diziam, ei, você está maluco? Estou. Eu estou louco por Jesus. Eu nunca esperei ninguém me dar dinheiro para mim ir. Aleluia. Sem dinheiro eu saía de casa na sexta, voltava só na segunda. Você imagina se eu tiver dinheiro, irmão? Eu dizia para ele assim, eu vou pregar o evangelho. Vai, amor. Aí as pessoas diziam, eu não sei como a senhora aguenta. O Luiz não para em casa essa vida. Ela disse, minha filha, eu já fui esposa do traficante. Agora eu sou esposa do pastor. Pelo menos eu sei onde ele está e com quem ele está. A gente reclama muito, irmão.
A vida ficou tão fácil e tão boa que tudo é motivo de discórdia, tudo é motivo de intriga, tudo é motivo de reclamações. Não, irmãos, a vida é boa, nós é que somos complicados. Jesus é um Deus bom. Nós nunca teremos alegria e prazer seguro sem um testemunho de uma boa consciência. Nós precisamos ter uma consciência sadia em Cristo. Ele me chamou para isso. Eu não posso reclamar de uma coisa que eu pedi que acontecesse. Eu pedi: Senhor, me leva nas nações, me leva onde o Senhor quiser, me levanta, eu vou falar, eu vou pregar, com dinheiro ou sem dinheiro, tendo ou não tendo, sei lá, me leva. Então hoje eu não sou louco de vir aqui reclamar de uma coisa que eu pedi. Ah, mas porque agora a gente tem que viajar e depois a gente tem que fazer isso. Eu pedi isso. Eu orava e dizia: Deus, eis-me aqui. E tinha um irmão que ensinou a gente a orar, né, pastor João? Que ele dizia assim, ó, ora assim, ó: Deus me usa, me usa, me usa, me usa. Eu orava, irmão, chegava a doer os maxilares: me usa, 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 me usa. Aí Deus um dia respondeu, falou assim: só tem uma maneira de eu te usar, se você não me usar. Se você não me usar, Luiz, eu vou te usar, mas você não pode me usar. Eu não sou o seu brinquedinho de poder pessoal. Eu vou te dar um ministério, mas o ministério não tem a ver com poder pessoal, não tem a ver com você, tem a ver comigo. E se você não suportar as verdades que eu tenho, é porque não há verdade em você. É isso que ele me falou. Se você não suportar as verdades que eu tenho para te dizer, é porque não tem verdade em você. Deus confronta a nossa mente para revelar o nosso coração. Olha, saiba de uma coisa: como é que eu sei que foi Deus que me mandou? Porque a maioria das coisas que Deus quer da gente, a gente não quer fazer. É um confronto, irmão. A maioria das coisas que Deus me pede, eu não quero dar. A maioria das coisas que Deus quer que eu faça, eu não quero fazer. Eu quero que Deus venha e se instale na minha vida, que Deus me abençoe. Ele disse: eu não vou te abençoar, porque isso eu já fiz. Ele já me abençoou. Efésios 1:3, a Bíblia diz que Ele me abençoou, artigo definido, com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Ei, você é eleito e ungido de Deus. Deus te chamou, você só tem que ir, você só tem que crer nisso. E muitos de nós, às vezes falamos o que sabemos, o que estudamos, mas não falamos o que Deus está falando. E um dia o Senhor falou assim: se você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, você não estará comprometido com aquilo que eu quero dizer. E eu comecei a entender que Deus queria dizer algumas coisas que não eram bem as coisas que eu queria ouvir. Mas fique tranquilo, hoje não é isso que eu vou falar. Isso foi para mim. Para você, Deus tem coisa muito melhor. Amém? Isso foi para mim. Quem aqui gostaria de fazer a obra de Deus? De viver no Evangelho, dia após dia? Você já pode começar. Ah, mas não tem que ter um chamado? Não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Mas Deus me deu uma missão. Não, Deus não te deu uma missão, é você que pertence à missão, não é a missão que te pertence. Porque se você achar que a missão é sua, você vai querer fazer do seu jeito. E só tem um jeito de Deus te usar, é do jeito dele. Eu vim aqui falar para você, se eu fosse botar um tema na mensagem que eu vou pregar, eu chamaria de alargando as tendas. Então, se você não quer crescer, esse culto não é para você. Se você não quer expandir, esse culto não é para você. Eu não sou um pregador motivacional, irmão. Na realidade, eu sou um pregador de quebrantamento. Eu não sou um homem motivacional que fica dizendo: Deus vai fazer, Deus vai te dar vitória. Não, eu acho que tudo isso Deus já fez. Quem precisa mudar sou eu.
Eu que preciso me encaixar naquilo que já está pronto, está consumado. Eu que preciso tomar vergonha. Eu que preciso dizer, Deus vai me abençoar. Não, Ele disse, eu já te abençoei, Luiz. Aleluia. Eu só tenho que dizer o que Ele manda eu dizer, não o que eu acho que eu sou. Ele diz, tu que és fraco, o que é que Ele diz para o fraco dizer? Eu sou? Mas você sabe que é fraco? Sabe ou não sabe? Então, primeiro, eu reconheço quem eu sou. Segundo, eu não digo o que eu sou. Ele diz, você é isso, mas você não vai dizer que você é isso, porque não é assim que eu te vejo. Então você não vai dizer o que você está vendo de você, você vai dizer o que eu vejo em você. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas diga isso, eu sou forte. Porque não importa o que você sabe de você, importa o que Deus disse de você. Pastor, mas eu estou frustrado, eu estou arrependido. Um povo que não se frustra é um povo fraco. Um povo que não se decepciona é um povo fraco. Porque são essas coisas que criam em você músculos espirituais. São essas coisas que criam em você músculos espirituais. E como dizia aquele profeta, o Rocky Balboa. Lembra do filme do Rocky Balboa? Quem lembra? Ele dizia, não é o tanto que você bate, é o tanto que você suporta. Aleluia. Por isso eu vim aqui dizer para você, quando passares pelo fogo não te queimarás. Quando passares pelas águas, e vocês passaram esses dias pelas águas. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos mares, eles não te submergirão, porque eu sou contigo para te guardar. Não é uma opção, talvez eu passe. Não, você vai passar, mas eu vou estar lá com você. E aí você vai entender o que é prioridade na sua vida. Pastor Sandrinho, meu amigo, Deus abençoe. Vai ser pai de menino, sua esposa está aí também. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Então seja a igreja que você quer ter. Você quer ter uma igreja boa? Seja você bom. Você quer ter uma igreja próspera? Seja você próspero. Você quer ter uma igreja bendizente? Seja você bendizente. Porque, querido, existe um tempo, dentro do tempo que nós vivemos, que só quem acessa é os filhos de Deus, não é os evangélicos. Tem um tempo que só quem acessa, Marcelo, é os filhos de Deus. Está fora desse cronos que nós vivemos. Existe um lugar em Deus que só quem acessa são aqueles que querem mais do que ver anjo, mais do que um toque, mais do que uma canção, mais do que um culto. Eles querem viver uma vida plena com o Espírito de Deus. Amém? Graças a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis. Aleluia. 2 Reis capítulo 6. Aleluia. 2 Reis capítulo 6. Deixa eu indicar para você enquanto você abre a Bíblia. Esse livro eu lancei agora quarta-feira passada na nossa convenção. Mente sadia e coração em chamas, visão clara e paixão profunda. Tem ali na livraria daqui da igreja para você adquirir o seu. Obrigado. E esse aqui é o nosso carro-chefe, Paternidade para as Nações. Cara, esse livro discorre dentro da Bíblia da paternidade de Deus. Você vai descobrir Deus como Pai. Descobrindo Deus como Pai, você não vai mais querer, você não vai querer nada dele, você vai querer Ele. Quem aqui já trabalhou para o seu pai biológico? A gente nunca recebe, irmão. Já trabalhei para o meu pai, não tinha salário. Todo mundo tinha, menos eu. Por quê? Porque eu era filho. E quando dava uma coisa errada, sabe com quem ele brigava primeiro? Ele dizia assim, eu disse, pai, mas não foi eu. Ele disse, mas isso aqui é seu. Não é? Então filho é assim. Além de não ganhar muito, ainda sofre a pena quando o trem dá errado. E esse livro aqui é um discipulado. É um discipulado, curados para servir. Eu escrevi esse livro junto com o pastor Fernando faz uns 20 anos atrás. Paternidade, missão e liderança no reino de Deus. Esse livro foi refeito e maravilhoso, você encontra ali na livraria. Esses 3 nós lançamos agora. Glória a Deus. 2 Reis capítulo 6 diz assim, versículo 1:
Disseram os discípulos, filhos dos profetas, a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide então. Disse um: serve-te de tu ires conosco, de tu ires com os teus servos. Ele tornou a dizer: eu irei. E foi com eles. Chegando no Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Rapaz, flutuar o ferro não é fácil não. E disse: levanta-o, estende a mão. Ele estendeu a mão e o tomou. Amém? Glórias a Deus. Quero compartilhar um pouquinho disso com você. Diga comigo: alargando as tendas, ampliando as tendas. É o que Deus quer fazer com a gente nesses dias. Agora, não adianta eu crescer sem eu saber para que serve isso. Não adianta Deus me dar dinheiro sem eu entender para que é. Para que Deus me dá dinheiro, me dá recurso, me deixa conhecido? Para que Deus me manda escrever um livro? Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus só tem um motivo para dar dinheiro para alguém: para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para dar fama para alguém: para você ser voz para quem não tem. Por quê? Porque evangelho não tem a ver com você. Quando Deus levanta você, não tem a ver com você. Tudo que Deus faz em um é para convergir para o coletivo. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. O céu, quando cria, pluraliza a criação. Ele diz: façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então é nós, mano, não é eu. Tem a ver conosco. A oração que ele nos ensinou é: Pai nosso, pão nosso. Então, o Pai é nosso, o pão é nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Não, o pecado não é meu, não. A Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Por que Deus faz isso? Para que eu sinta a dor do outro, para que eu sinta a misericórdia do outro, para que eu sinta a palavra misericórdia, ela vem da palavra miseros cardia, que quer dizer: eu coloco o meu coração na miséria do outro, e aí eu consigo orar e chorar por ele. Deus sempre faz isso com às vezes para convergir todo o coletivo. Mas evangelho não tem a ver comigo. E se Deus te levantou para convergir no coletivo, eu costumo dizer que Deus não pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado em você, Ele não vai pegar leve com você também. Se Deus investiu pesado, Deus não vai pegar leve com você. Alguém me perguntou esse dia: Luiz Hermínio, você não tem medo da fama? Não, eu não tenho medo. Primeiro porque a fama não me embriaga. Eu sou da favela, mano. Primeiro porque eu não me embriaguei com a vinha. Não, a Bíblia diz: achaste mel, come o que te basta, para que porventura tu não te fartes dele e venha vomitar depois. Eu não tenho medo da fama, porque Deus, eu tenho uma causa para a fama. Eu não tenho medo de ficar rico. Você não tem medo de ficar rico? Não, eu queria, irmão. Eu queria. Até se você não quiser seu dinheiro, quiser dar para mim, eu recebo. Ninguém diz aleluia, amém. Ninguém, né? Por quê? Porque eu não tenho medo. Por quê? Porque eu tenho uma causa para o dinheiro. Eu tenho uma causa para o sucesso. Não, está errado. Não, não está errado. A Bíblia diz que não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. É Deus que está falando isso, é a sua palavra que está falando isso. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo: meu filho, se você brilhar, eu vou te colocar no alto para que você ilumine todos
que estão ali. Meu filho, se você deixar, eu vou te levantar para você iluminar a casa. Essa palavra iluminar, ela vem da palavra esclarecer. Sabe o que Deus está dizendo? Se você me obedece, eu vou te levantar e você vai ser luz em meio às trevas. Você vai ser provisão em meio à necessidade. Você vai ser luz em meio ao pecado. E a gente fica discutindo, não, está amarrado, não, o homem de Deus não pode. Pode sim. Mas Deus mandou eu deixar tudo. Não, Deus não mandou você deixar tudo, Deus mandou você deixar o pecado. Você pode fazer tudo, desde que isso não danifique o reino de Deus, desde que isso glorifique a Jesus. Eu sento na mesa de políticos, sento na mesa de empresários, sento na mesa de atletas, sento na mesa de pastores, sento na mesa de quem mora em Alphaville e de quem mora em Alfavela. Sento na mesa de todos. Aleluia. Não, mas evangelho é isso. É você ser influência, é você ser voz, é você ser socorro bem presente na hora da angústia. Nós cercamos a igreja de paredes, achamos que só o púlpito é o lugar onde Deus se manifesta. Eu vou te falar uma coisa: eu já vi Deus se manifestar dentro de um ônibus, dentro de um avião. O fato de eu entrar num avião não significa que eu sou só um passageiro. O fato de eu entrar num restaurante não significa que eu sou só um cliente. Eu sou um homem de Deus em qualquer lugar que eu esteja. E Deus está contando comigo. Ah, mas a política, ah, mas os bruxos, ah, mas os idólatras. Não, não é nada disso que impede a igreja de crescer. O que impede a igreja de crescer é a nossa imaturidade. O que impede a igreja de crescer é a nossa imaturidade de lidar com tudo isso. Temos medo de coisas que nós deveríamos edificar. Temos medo de pessoas e de coisas que nós deveríamos regenerar. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Glorifique o Pai que está no céu. Aleluia. Deus não vai pegar leve com você. Dá um amém bem gostoso. Amém. Deus não pega leve em quem lhe vestiu pesado. Deus te chamou para ser voz. Voz aonde você está. Você pode ser bênção onde você está. Esses dias eu e Iraci estávamos viajando. O avião tem 3 poltronas. Sentou eu na ponta, sentou ela no meio, sentou uma senhora. No que aquela senhora sentou, ela já começou a passar mal. Ela disse, ai, não sei o que eu estou sentindo. Eu digo, eu sei. Eu sei. E eu fiquei ali. Aleluia. Aleluia. O leão da tribo de Judá vai rugir aqui hoje. Ela disse, eu estou com uma vontade de chorar. Eu não sei porquê. Vocês estão sentindo? Eu disse, dá sua mão aqui para mim. Ela disse, por quê? Eu disse, a senhora não quer chorar? Dá sua mão aqui para mim. Jesus está visitando a senhora agora. Ela disse, dentro desse avião? Nas alturas. Você está me entendendo, irmãos? Todo lugar que você vai, tem sempre alguém precisando ouvir a voz de Deus. Em toda cidade que você entra. Esses dias num restaurante, estávamos eu e mais 2 pastores sentados no restaurante, comendo e conversando das coisas de Deus. A gente estava conversando, meu Deus, que delícia. E o garçom vinha, trazia uma coisa, eu pegava no braço dele e dizia assim, obrigado, querido. Aí daqui a pouco pega uma água, ele trazia uma água, depois traz a comida, depois trazia. E cada vez que ele trazia, eu pegava no braço dele e dizia assim, muito obrigado, querido. Irmão, daqui a pouco eu só escutei aquele barulho. Tá! Ele jogou a bandeja no chão. Tá! E fez assim, me ajuda, cara. Eu estou morrendo. Aí aquele pessoal no restaurante, todo mundo ficou assustado. O gerente veio e disse, fica todo mundo tranquilo, gente. Jesus está aqui. Jesus está aqui com a gente agora nessa mesa. As mulheres da cozinha levantaram a cortina assim, olharam, vem cá vocês também. Meu irmão, virou um culto. Nem cobraram a nossa conta. Rapaz, eu preciso fazer mais culto no restaurante. Sair sem pagar conta. Não precisa pagar, vocês são bênção para nós aqui.
Oh meu Deus, eu preciso pregar mais Jesus no restaurante. Você é luz no meio das trevas. Você está com medo do quê? Você está com medo do quê? Aleluia, o seu mundo não é daqui. Você pertence ao reino de Deus. Um reino que é perpétuo e inabalável. Um reino que não se ofende. Um reino que não se machuca com más notícias. O problema é que as distrações da terra roubaram você da realidade do céu. O céu tem uma realidade. Oh meu Deus, o céu tem uma realidade. E não é o que você vive em Tijucas. Venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui em Tijucas como ela é feita no céu. Incendeie os homens dessa cidade, Jesus. Incendeie as mulheres dessa cidade. Incendeie os jovens dessa cidade, Jesus. Leva eles para as praças incendiados. Incendeie os pastores dessa cidade, Jesus. Aleluia, aleluia. A Bíblia não é seu alimento. A Bíblia é seu cardápio. Seu alimento é Cristo. Jesus diz: quem come de mim e bebe de mim permanece em mim. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Não, mas eu vou comer da Bíblia. Não, a Bíblia é só o seu cardápio, é o menu. A sua comida é Cristo. Quem come de mim, por mim viverá. Quem come de mim, por mim viverá. Você não vai viver mais por você, você vai viver por Cristo. Cristo, a realidade presente, a realidade do céu. São dias de lembrar as trevas o que aconteceu na cruz. São dias de você olhar para o diabo e dizer: olha aqui, Satanás. Você não sabe, não, você sabe sim. Você que não tem vergonha na cara, você precisa saber o que aconteceu na cruz. Jesus me libertou naquela cruz. Jesus libertou você. Amém? Minha pergunta para você nessa noite, nós já vamos, lembra que eu tenho que falar de Eliseu, tá? Do machado, tá? Aleluia. A minha pergunta para você: qual foi a última vez que você tirou uma moeda da boca do peixe? Qual foi a última vez que você andou sobre as águas? Qual foi a última vez que você orou e o sol parou, o céu parou, a chuva não veio? Qual foi a última vez que você provou do sobrenatural na sua vida? Qual foi a última vez que tinha tudo para dar errado, você levantou a mão e disse: assim diz o Senhor? Qual foi a última vez? Sabe o que eu vim dizer para você? Deus quer fazer uma aventura com você. A geração que busca a tua glória mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Nos deixa ser. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Deus quer fazer uma aventura com você. Deus quer fazer. Ele quer levar você em lugares profundos que você nunca entrou. Deus quer fazer você viver coisas que você nunca experimentou. Deus quer libertar você do seu saber, da sua fé intelectualizada, dos seus argumentos. Eu não posso ter argumento diante do sobrenatural.
Quando alguém pergunta sobre o sobrenatural, eu digo: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, aleluia. Por isso você tem que dizer não a todo caminho que transgride a vontade de Deus, todo caminho que transgride o Evangelho. Para viver isso, você não pode aceitar as mesmas ofertas que Jesus rejeitou. Você não pode aceitar as mesmas coisas que Jesus rejeitou. Satanás, ele tem adotado os mesmos métodos que Jesus rejeitou. Irmãos, estratégias têm tempos de validade, métodos têm tempos de validade. Mas se você serve a Deus, Deus vai renovar sempre os métodos na sua vida, as estratégias na sua vida. Deus sempre vai estar renovando você para um novo tempo, para uma nova forma, para um novo jeito. Eu vim aqui desafiar você a olhar para dentro, porque quantas coisas nós perdemos aqui dentro. A dracma perdida não foi perdida fora de casa, foi perdida dentro de casa. E para achar ela, você tem que acender a luz, trazer luz nas suas trevas. Achando a dracma, acendendo a luz, você não vai achar a dracma. Você vai ver que a casa precisa de uma faxina, porque a dracma está ali. Então as coisas que você acha que perdeu, na realidade você não perdeu. Elas estão aí. Só precisa acender a luz e varrer. Porque acendendo a luz, você vai ver que a casa precisa ser limpa. E quando a casa for limpa, você vai achar o que acha que perdeu. Ah, mas eu perdi aquele primeiro amor. Não, você não perdeu, você deixou. Substituiu ele por alguma outra realidade. Essa obra só pode ser feita do jeito de Deus. Jesus rejeitou tudo aquilo que Satanás ofereceu: garantias de poder, de influência, de domínio, sucesso por conveniência. Tudo que o diabo ofereceu, Jesus rejeitou. Eu não posso aceitar o que Jesus rejeitou. Eu não posso. Por isso, não deixe o sistema ditar como você deve seguir a Cristo. Não deixe os profissionais da fé ditar como você deve seguir a Jesus. A terra lá fora não está esperando a Cristo, ela está esperando a gente. Quem está esperando Cristo somos nós. Nós, os crentes, é que estamos esperando Jesus voltar. A terra não espera Jesus voltar, ela espera a manifestação de quem espera Jesus voltar, dos filhos de Deus. A terra está esperando nós nos manifestarmos em amor. Amém? Então diga para quem está do seu lado: se alimente de Cristo. Se alimente de Cristo. E eu fico feliz quando o pastor Mike apresentou tantos pastores aqui. Irmãos, nós não estamos numa competição. Quem compete é quem está embaixo, quem está em cima concorre. E concorrer é correr junto. O nós sempre vai ser maior do que o eu, sempre, sempre. E eu tenho aprendido uma coisa com o Espírito Santo: coisas que estão dando errado hoje, muitas delas foram preparadas por Deus para dar errado hoje, para te preparar para aquilo que vai dar certo amanhã, para deixar você mais humilde. Então, corra atrás daquilo que é mais difícil, porque no mais fácil tem fila, irmão. Todo mundo quer isso, que não te custa nada. Eu falo isso para os meus filhos: corra atrás do mais difícil. Muitas pessoas correm atrás do mais fácil porque não tem fila, não tem concorrência. Recentemente eu estava conversando com um irmão e ele dizia assim: pastor Luiz, é muito difícil ser honesto nesses dias. É muito difícil ser leal nesses dias. Eu digo: não, irmão, é o melhor tempo para ser honesto e leal, porque tem pouca concorrência. Tem pouca concorrência. Se você fizer as coisas com lealdade, meu Deus. Irmão, Jesus passava e só dizia: segue-me. Jesus não prometeu nada, ele só dizia: segue-me, segue-me. E nós queremos uma promessa para segui-lo. Me dá alguma coisa em garantia, Senhor. A garantia que você vai morrer. Amém? A garantia que você vai morrer. Jesus prometeu o que para os discípulos?
pelo menos 3 coisas. Ele disse: vocês serão totalmente corajosos, abundantemente felizes e constantemente em problemas. Vocês viverão em coragem, em felicidade e em problemas. Paz não é tranquilidade, irmão. Nós queremos uma vida tranquila. Esquece, não vai ter, filho. Não, pastor, não. Paz não é tranquilidade. Por que eu nunca vou ter tranquilidade? Porque eu sou espírito e habito num corpo de carne. O meu espírito milita contra a minha carne o dia inteiro. A carne quer uma coisa e o espírito quer outra. Então essa tranquilidade eu não tenho, mas eu posso ter paz. Quem vence a guerra é quem aprendeu a dormir no barco, é quem aprendeu a dormir no meio da tempestade. Sabe quem vence a tempestade? É quem aprendeu a dormir no meio dela. Quem tem paz para suportá-la, paz para guerrear no meio dela. Então vai dormir, irmão. Para de lutar com Deus por coisas que Deus não vai fazer e não vai te dar. Aleluia. Avivamento é isso. Isso para mim é avivamento. Por isso a minha consciência precisa estar submissa à palavra de Deus. E quando eu olho para esse texto, agora vamos pregar. Quando eu olho para esse texto, os filhos dos profetas chamaram Eliseu e disseram: Eliseu, o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós. Você já percebeu que você não costuma olhar para a estrutura da casa? Você já viu alguém passar pela sua casa e dizer assim: meu Deus, que sapatas de casa bonita? Não, ninguém elogia o fundamento, as pessoas elogiam os enfeites. O fundamento ninguém elogia. E você só olha para o fundamento por 2 motivos. Primeiro, quando as paredes estão rachando, aí você diz: isso é um problema de fundamento. Segundo, quando você quer construir algo em cima e você precisa saber se suporta o peso. Então eu quero dizer para vocês, Mevan Tijucas, cidade de Tijucas, Deus quer construir algo aqui em cima. A questão é se nós vamos suportar aquilo que está por vir. Deus quer fazer. E se prepare, sempre que Deus quer fazer, sempre o caos vem primeiro. E vocês acabaram de viver um caos. Itajaí em 2008 viveu a pior enchente da sua história. Nós éramos a cidade mais violenta do estado. Nós éramos um dos menores PIBs do estado. Pesquise. Hoje Itajaí está entre as 3 cidades com a maior rentabilidade imobiliária do Brasil. É o maior PIB do estado. É a cidade que não está mais no índice da violência, onde cresceu a educação, a segurança. Por quê? Porque nós reagimos ao caos. Reagimos ao caos. Nós fomos batizados em águas, depois nós fomos batizados no fogo. Vocês acabaram de viver um caos. Quando nós conversamos por telefone, que eu disse: e aí, mãe, como é que estão as coisas? Como é que vocês estão se virando aí? Eu disse: fica tranquilo. Isso tudo é o prelúdio de um grande avivamento. As igrejas dessa cidade vão encher. Vai abrir mais igrejas nessa cidade. O povo dessa cidade vai começar a procurar Jesus. Vai haver um grande avivamento. Não é o caos que nos para, irmãos. Ele só define quem nós somos, a forma que reagimos. E eles precisavam largar as tendas. Eu vim com uma palavra profética para Tijucas hoje. Estava em casa hoje no período do almoço ali, e eu falei para mim: Senhor, o que eu vou falar naquela cidade? O Senhor disse: fala para a cidade, não fala para a igreja. Então eu quero falar para a cidade. Quem percebeu que o lugar é pequeno não foi os pais, foram os filhos. E é por isso que os filhos estão sentados no chão, porque os filhos perceberam que o lugar é pequeno. Eu estou com 58 anos, a Iraci com 57, o meu irmão vai fazer 25 anos. E nesses anos eu tenho sido preparando gente e enviando para plantar igreja. E agora eu estou rodeado de jovens, sendo preparados para um novo avanço. E eles têm me dado tanta dica, tanto toque,
Eles são expert em internet. Às vezes eu não consigo fazer alguma coisa, eu preciso ter uma crise de humildade para pedir para esses meninos. Aí eles vêm com o dedinho e fazem assim: é aqui, pastor. Eu digo: é ali. Glória a Deus. Então quem percebeu que o lugar era pequeno, que a casa precisava aumentar, não foi os pais, foram os filhos. Então eu tenho um recado para os pais nessa noite. Filhos, pais, preste atenção no que os filhos estão fazendo. Filhos, preste atenção no que os pais estão dizendo. Não desconecte a geração. Vocês não são a nova geração, vocês são a próxima geração. Porque se Deus tiver que levantar uma nova, é porque a anterior falhou. Deus não quer levantar nada novo, Deus quer continuar. Quando Ele diz: eis que faço nova todas as coisas, é fazer novo de novo. Deus não quer levantar a nova geração, Deus quer levantar a próxima geração. E se a geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa. Tijucas, a sua descendência será poderosa. Tijucas, a sua descendência será poderosa. Por muito tempo o progresso nesse estado, no sul do Brasil, passou direto por vocês. Acabou esses dias. Deus tem levantado essa terra, irmãos. Deus tem levantado essa terra. E eles tiveram uma ideia: vamos até o Jordão. Meu Deus, vamos até o Jordão cortar madeira. Agora pasmem, a palavra Jordão significa aquele que desce. O Jordão é o único rio do mundo que é mais baixo do que o nível do mar. Ele tem 426 metros abaixo do nível do mar. Como assim? Ele não corre para baixo, ele corre para cima, porque ele está abaixo do nível do mar. A palavra Jordão significa aquele que desce. Quer crescer? Quer expandir? Quer ter sucesso? Quer ser maior? Deus nunca brigou com quem quer ser maior. Eu quero ser grande. Ele só disse que tem um caminho só para ser grande. Aquele que quiser ser o maior, seja como o menor. Você quer ser grande, Tijucas? Você quer ser grande, homem de Deus? Você quer ser grande, mulher de Deus? Não, Deus não tem problema com isso. Mas Ele só disse que só tem um caminho para isso. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser grande, seja servo de todos. Quem quiser ser o dono do restaurante, que sirva a mesa. Quem quiser salvar, que morra. Esse é o caminho de Cristo e a pedagogia de Deus, irmãos. A pedagogia de Deus é assim: aquele que desce. Antes da terra prometida, a terra prometida está ali. Eles tiveram que passar o Jordão, ou seja, tiveram que descer para entrar. Foi ali no Jordão que Jesus ouviu a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado. É ali que você ouve. Descendo você vai ouvir. Descendo você vai ouvir o que Deus tem para você. Tu és o meu filho amado, em quem a minha alma se compraza. O Jordão, irmãos, ele corta todo Israel. Ele nasce lá nas colinas de Golã e ele vai até o Mar Morto. Ele corta todo Israel. Ele tem uma influência na vida de Israel muito grande. Muito grande. Foi ali que João Batista começou o seu ministério. Sabe por que João Batista começou? Não, melhor, Jesus começou ali também. Sabe por quê? Porque João Batista começou ali. João Batista começou ali. Por quê? Porque Elias foi arrebatado ali. Elias foi arrebatado ali porque os sacerdotes meteram o pé no Jordão para abrir o Jordão. Tem um portal nesse lugar de diminuir para crescer. Quer crescer, meu irmão? Seja humilde. Se humilhe. Quer crescer? Ninguém pode ofender quem nasceu de novo, irmãos. Ninguém consegue mais ofender quem está morto. Ninguém consegue mais machucar quem já morreu. Diga para quem está do seu lado: vá para o Jordão.
Fique lá. Diga para ele: é lá que você vai ouvir a Deus. É lá que você vai entrar na terra prometida, no lugar que Deus tem para você. É lá. É lá, desce, irmãos. Você acha que o lugar que eu sinto mais a presença de Deus não é no púlpito, irmão, é no altar. É no meu lugar. Lá ninguém compra meu livro. Lá ninguém diz: uau, que palavra. Lá ninguém diz: posso tirar uma foto? Não. Lá Deus só vem e diz: lá é só você e Ele. Não adianta enfeitar, não. Não adianta dizer: oh Deus. Não adianta. Você começa: Deus poderoso. Ele diz: ei, baixa a bola que eu te conheço. Vão falar dos seus pecados. Eu digo: que pecado, Jesus? Ele disse: o que os teus olhos fizeram hoje, o que os teus ouvidos fizeram hoje, que tua boca falou hoje, que a tua mente vagou hoje. 10 segundos eu estou: Deus me perdoa. Ele diz: não, eu perdoo sempre. Eu só quero ouvir de você. Eu sei quem você é, mas eu quero ouvir de você quem você é. Desce! Imagina Elias. Jacó segurou o anjo. Segurou o anjo. Jacó segurou o anjo, irmão. O anjo saiu e me solta. Tu acha que o anjo não conseguia soltar? João, você acha que o anjo naquela... O anjo é um... Cara, ele veio da eternidade. Você acha que o anjo só fazia assim, ó, pss, sai baratas. Mas Deus... Quem falou que Deus quer ser solto? Quem falou que Deus não desfruta de você também? E Jacó disse: me solta, você está me machucando. O anjo olha para Jacó e pergunta: como é teu nome? Vai dizer que ele não sabia quem era. Claro que ele sabia quem era, irmãos. Deus sabe quem você é, mas Ele quer ouvir da sua boca quem você é. Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer que você diga: eu sou assim, Pai. Ele disse: eu sei. Mas que bom, agora você não está devendo nada para as trevas. Agora eu posso te usar, eu posso te levantar, porque você sabe quem você é. E quando eu te levantar, você vai saber que não foi você que se levantou, foi eu que te levantei. O anjo sabia quem era Jacó, irmãos. Ele sabia. Mas o Senhor quer ouvir da tua boca. Fala para Deus quem você é. Fala para Deus do miserável homem que você é, quando ninguém está vendo. Fala para Deus. Por isso que quando a pessoa quer andar comigo, irmão: pastor, eu quero que você seja meu pastor, eu convido ela para ir lá para casa. Vai lá conhecer a gente. Vai lá ver Iraci discutir. Vai eu xingar no trânsito. Quem xinga no trânsito aqui, irmão? Ninguém, todo mundo é santo, aleluia. Quem é que aguenta, irmão? O cara anda na esquerda a 20 por hora. Parece que está procurando casa para alugar. E você querendo ir para o culto e o cara não sai da frente. Aí você... Aí ele xinga sua mãe, a tua terceira geração. E você... Não é assim, irmão? É só o que Deus quer ouvir de você. Para de posar de santo. Para de posar de santidade. Seja você. Deus só pode te usar na sua identidade. A unção não vem se você está tentando ser alguém que você não é. A unção só vem se você for verdadeiro. Integridade vem da palavra inteiro. Deus não pode usar você se você é só uma metade. Que diante de pessoas você é uma coisa e sem pessoas você é outra. Desce no Jordão, meu irmão. Desce. Eu estou doido para te derrubar nessa água aí hoje. Todo dia eu tenho que descer lá. Irmão, às vezes domingo eu estou pregando. Domingo 3 cultos. Gente na rua que não consegue entrar. Eita, poder de Deus. Ei, xarabacana. Não indica não que eu entro.
3 cultos, aquele culto, meu irmão, aquela unção que você diz, receba, as pessoas, todo mundo, milagres, pessoas vindo contar milagres. Hoje mesmo eu cheguei aqui, uma irmã veio contar um milagre que recebeu pela internet. Unção, aí você fica pensando, meu Deus, o que Deus faria se é um cara que nem eu? O céu ia ser muito chato sem eu. Domingo, aquele culto, acaba o culto, aquela multidão de gente querendo abraçar, querendo tirar uma foto, querendo assinar um livro. Você sai dali pensando, puxa cara, oh, que lugar que Deus me colocou, né? Uau, eu sou o cara mesmo. James Bond, Super Bond. Chega segunda-feira de manhã, irmão, eu acordo. Esse aqui já liga para mim 8 horas da manhã, que tem conta para pagar. Eu odeio você segunda de manhã, com medo que eu gaste dinheiro com outra coisa. Irmão, segunda-feira ainda assim que foi, irmão, eu disse, eu tô quebrado. Vou na academia, de academia? Que academia o quê, guri? Eu tô quebrado aqui, tô destruído. Irmão, dá uma vontade de ligar para aquele pastor que pregou domingo, que nesse caso era eu mesmo. Eu odeio a minha versão da segunda-feira, eu amo a minha versão do domingo. Bonito, cheiroso, penteado, empinado. Eu amo essa versão do domingo. A da segunda, irmão, parece aquele carro de prefeitura assim que todo mundo anda, destruído, acabado. Aí eu fico assim, eu acho que agora eu vou diminuir, eu não vou viajar menos, vou pensar em algumas coisas. De tarde eu já estou me preparando para ir de novo, irmão. Ei, Deus anda com um balãozinho atrás de você, com um alfinete para furar seu balãozinho. Todo o ego vai cair por terra, toda soberba vai cair por terra, todo orgulho, toda prepotência vai cair por terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eis que eu faço nova todas as coisas. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Por que que um pregador de milagres tem dor de cabeça? Para deixar claro para você que não é você quem cura sou eu, é o meu nome quem faz milagres. Por que que tem uma multidão na minha frente todas as semanas, milhares de pessoas, e às vezes eu me sinto só? Para você não procurar colo em outro colo que não seja o meu, para que você não procure dinheiro, recurso em outros lugares que não seja eu sou o Senhor teu Deus. Entenda isso, essa é a pedagogia de Deus, irmãos. Aí você fica procurando defeito em você, pecado em você, e Deus diz, não tem nada, é só para você não ficar bom, para você não achar que você é a última bolachinha do pacote, uma última Coca-Cola do deserto. Está caindo azeite, irmão? Profético. Primeiro, desça ao Jordão. Segundo, ele disse, e cada um de nós traga uma viga. Todo mundo é importante. O trabalho de todo mundo é importante. Aquele cara que está lá no estacionamento, cuidando do carro com guarda-chuva, cara, aquele cara, ele também vai receber o galardão dessa palavra, dessa unção. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Não tem problema ter formas diferentes. Não tem problema as formas serem diferentes. O negócio é que a massa que vai dentro dessas formas tem que ser igual, irmãos. O sabor e o fermento tem que ser o mesmo, tem que ter o mesmo, a mesma preservação da essência. Nós temos que preservar a essência, mas nós somos diferentes. Somos diferentes demais. Irmãos, pensa num casal diferente, eu e Iraci. Ela liga o ar, eu espero ela dormir, vou lá e apago. Ela espera eu dormir, vai lá e liga de novo. Oh, é igual na sua casa, aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que eles fizeram, que eu quero deixar de recado para vocês, para quem quer expandir a tenda. Primeiro, desça ao Jordão. Segundo, respeite a viga de cada um, respeite o trabalho de cada um. Terceiro,
Eliseu foi junto. Não deixe os mais velhos de fora. Ah, Deus vai soprar a cinza do altar. Não vai não, Deus respeita as cinzas, porque as cinzas foi a lenha que queimou a noite inteira. Respeite os irmãos mais velhos, os que vieram primeiro, os que pisaram primeiro. Respeite as nossas cãs. Respeite. Tem meninos famosos aqui no Brasil, irmãos, são famosos. Eles vão na minha casa. Ninguém nem sabe que eles vão. Eu atendo eles pela internet. Eles mandam ofertas para mim. Eles são milhares e milhares de seguidores. Igrejas que o que eles pagam de aluguel eu gasto em 6 meses com o Ministério Mevan. Eles pagam de aluguel no mês. Meninos famosos que têm arrastado multidões, que me ligam: pastor, você pode orar por mim? Que respeitam os irmãos mais velhos, porque os jovens têm força para carregar lenha. Abraão pegou a lenha e colocou no ombro de Isaac, mas quem levou o fogo? Sabe quem leva o fogo, Elias? Sandrinho, vocês são mais novos, vocês levam a lenha, mas deixa os velhinhos levar o fogo. Deixa os velhinhos queimar vocês com a palavra, com o evangelho, com a vida, com o exemplo, com o compromisso. Não tire, não aposente os mais velhos. Uma das grandes falhas da igreja é jubilar os velhos. Os velhos eram para estar sentados na primeira fila, dando conselhos para os mais novos. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Todas as manhãs. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Levíticos capítulo 6, versículo, está na Bíblia. Versículo 8 em diante. A Bíblia diz que todas as manhãs o sacerdote tirava a cinza do altar e colocava a lenha nova. Vocês são a lenha nova, mas amanhã vocês vão ser cinza também. Respeite a cinza. Tem gente, eu já vi gente dizendo: Deus está soprando a cinza. Não sopra, porque quando um homem queria se humilhar, sabe o que ele jogava na cabeça? Quer se humilhar? Coloque a sua cabeça no colo de alguém mais velho, alguém que já pisou, que já sofreu, que já apanhou, que já perdeu, que já ganhou, que já riu e já chorou. Alguém que já fez coisas erradas e diz: olha, não faz isso não, porque eu já fiz errado aqui. Deus não perde viagem, irmãos. Respeite os anciões. O problema é que quando você quer aumentar a casa, ser um fundamento dos mais velhos, dos pais. Edifique a casa com os fundamentos dos pais. E caprichem para não fazer as mesmas coisas erradas que nós fizemos. Sabe, eu fui um cara criado sem pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos de idade. O Ulisses tinha 10 e o Júnior tinha 4. Eu bem dizer criei meus irmãos. Trabalhava de jornaleiro, entregava o jornal de Santa Catarina de madrugada, de bicicleta, para ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Foi bom porque eu cresci, isso foi uma forja na minha vida. Eu cresci aprendendo a ganhar meu dinheiro, fazer das minhas coisas. Depois eu abri um comércio de drogas, não deu muito certo, Jesus entrou, porque era ilícito, né? Era ilícito, né? Mas tudo que eu botava a mão, irmão, dava certo. Tudo que eu botava a mão dava certo. Tudo, irmãos. Porque eu fui forjado. Meu pai hoje tem 80 anos de idade, meu amigo. Vai para o céu, vai para a eternidade. Porque se os pais não convertem o coração dos filhos, os filhos convertem o coração dos pais. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eles vão para a eternidade. Às vezes eu vendia drogas na frente da casa do meu avô, seu Hermínio. Meu avô, homem crente da presbiteriana. Ele dizia assim: ô meu filho, que vida miserável a sua. Jesus tem uma obra tão linda na tua vida. Parar com essas coisas aí do diabo. E eu sentava na igreja, na casa dele, ele orava, lia a Bíblia pra gente, ensinava as coisas. Às vezes eu drogado, eu cismava que eu tinha que aprender a Bíblia. Drogado. Sentava: ô vô, lê a Bíblia para nós aí.
Ele: senta aí que eu vou ler a Bíblia. Mas vocês estão bem? Eu digo: estão bem. Não está puro não. Eu digo: nem o alface está puro, vô. O alface tem agrotóxico. Brincadeira. Quantas vezes ele leu a Bíblia para mim, eu bêbado e drogado? Mas você acha que Deus perde viagem, irmão? Você acha que Deus perde viagem? Para que isso é desperdício? Você acha que Deus desperdiça sementes? Ele dá pão para o que come e dá semente para quem semeia. Eu sempre aprendi com os irmãos mais velhos. Sempre. Sempre. Por isso não cresça sem fundamento. Desça ao Jordão, respeite a vida de cada um e respeite os fundamentos dos mais velhos. Respeite, para você não fazer as mesmas coisas erradas. Eu digo isso para os meus filhos, eu digo isso para eles. Samuel, meu filho mais novo, tem 19 anos, está jogando futebol. Eu digo para ele: filho, não pensa que Deus vai ter a mesma misericórdia de você que teve de mim. Ele diz: como assim? Eu disse: porque eu não tinha modelo. A mesma misericórdia que Deus teve de Davi, não teve de Salomão. Eu não tive modelo, meu filho. Eu fui forjado nas ruas. Você não, você tem um modelo em casa, que dorme em casa toda noite, marido de uma só mulher, que gasta o seu dinheiro com as coisas de Deus, que ganha o seu dinheiro honestamente, que ensina a Bíblia para você. Na pandemia, toda terça-feira a Iraci fazia a janta, não podia pregar o evangelho, as igrejas estavam fechadas. Eu pregava para as cadeiras vazias, elas não se convertiam. Toda terça-feira a Iraci fazia uma janta, eu abria as escrituras para ensinar Apocalipse para eles. Meus filhos têm uma noção da volta de Jesus assim extraordinária. Eu fiquei 8 meses ensinando Apocalipse para eles, a volta de Cristo para eles. Eles: não, pai, mas Jesus podia demorar um pouquinho para me casar primeiro. Todo mundo quer casar antes de Jesus voltar, né? Casa logo, não espera não. E eu digo para eles: eu não tive exemplo, vocês têm. Uma geração que tem modelos, ela não anda mais em misericórdia, irmãos, ela anda em propósito. Nós aprendemos muitas coisas, fizemos muita coisa errada porque faltava para nós às vezes um rumo. Alguém em casa que abrisse as escrituras e ensinasse como diz a Bíblia. Respeite os irmãos mais velhos. Outra coisa, uma hora dessas o machado pode cair da sua mão. Irmãos, eu tenho andado no Brasil, eu tenho visto muita gente trabalhando sem o machado. Está só no cabo, o ferro já caiu dentro d'água, e está lá batendo o cabo, fazendo o carro na mão, trabalhando na sua força. O machado caiu. Eliseu perguntou: quem deixou cair o machado? Não, ele perguntou: aonde o machado caiu? Para Deus não é importante quem deixou o machado cair, porque Deus está mais preocupado em te recuperar do que te acusar por ter perdido o machado. Quando Deus entrou no jardim, Ele não perguntou: Adão, o que é que você fez? Ele perguntou: Adão, aonde você está? Porque Deus pode perdoar tudo que você fez. Agora, o que você fez te levou para onde você está. O objetivo do Senhor é nos recuperar, irmãos, nos levar de volta para Ele. Eliseu não perguntou: quem derrubou esse machado? Foi você? Foi você? Não. Ele perguntou: aonde caiu? Porque você sabe aonde o machado caiu. Todos nós sabemos aonde o machado caiu. Todos nós sabemos aonde a gente pisou na bola, aonde a gente deu errado. Você sabe, irmão, se parar para orar 10 minutos, na oração de 10 minutos, vai cair um pergaminho assim diante da sua vida, dizendo aonde você errou. E o objetivo de Deus em mostrar as nossas falhas não é para nos condenar, é para nos dar uma oportunidade de voltar para o lugar onde é nosso, o lugar que é nosso. E ele perguntou: aonde caiu o machado? Nós gastamos muito tempo diagnosticando quem errou, do que focarmos naquilo que pode recomeçar. Sempre que eu me aproximo de algum pastor, de algum líder que nos procura lá em Itajaí, de alguém que diz: Pastor Luiz, o senhor me ajuda? Eu digo para ele sempre: eu não posso estar com você no pecado, mas no arrependimento eu estou até o último.
A palavra arrependimento, ela vem da palavra metanoia, que é mudança de mente. E por que Deus quer que a gente mude de mente? Ele diz, porque está próximo o reino de Deus. Só uma mudança de mente vai te fazer entrar uma vida no reino de Deus. Só quem muda a mente vai viver em constante arrependimento. Mudar de mente não é pensar numa nova coisa, não é isso. Mudar de mente, irmãos, é tirar a cabeça dessa terra, de tanta distração da terra, e colocar essa cabeça na eternidade. Jesus está voltando, meu irmão. Você queira ou não, você acredite ou não, Deus não está focado no que eu fiz. Ah, mas eu pequei, o fulano pecou. Às vezes as pessoas vão para a internet acusar o pecado dos outros, porque esse é o melhor lugar para esconder os seus pecados, é no pecado dos outros. Porque enquanto você apresenta o defeito dos outros, você esconde os seus. Às vezes um pastor, ele consegue tratar do problema de todo mundo, mas não consegue tratar do problema dele. Porque o melhor lugar para maquiar os nossos problemas é no problema dos outros. Quantas pessoas eu atendo, profissionais da psicologia, profissionais da psiquiatria. Quantas pessoas eu atendo, profissionais da advocacia, que ajudam tantas pessoas a resolver os seus problemas, mas não conseguem resolver os seus problemas. Porque essa é a medida que Jesus deixou para a gente depender um do outro, para a gente precisar um do outro, para a gente levar as cargas um dos outros. E Eliseu perguntou, onde caiu meu filho? O machado. Ele disse, caiu ali. Todo mundo sabe onde caiu, irmão. Todo mundo, não levante a mão, mas quantos de nós éramos fogo puro, vivíamos uma vida extraordinária, e de repente, por algumas coisas que aconteceram no caminho, na jornada, a gente foi largando a nossa vida de fé, foi acreditando mais na nossa força, no nosso recurso, na nossa capacidade intelectual, de intelectualizar o evangelho. Eu não estou dizendo que a fé é burra, irmão. Eu estou dizendo que a fé não pode ser intelectualizada. A fé é maluca, a fé é louca. A fé é coisa sobrenatural. Eu estava num culto uma vez, tinha um cara sentado lá atrás assim, o Espírito Santo falou assim, vai lá e dá um soco na barriga dele. Eu disse, eu olhei o tamanho do cara, medi, se ele correr atrás de mim, eu consigo. Fui lá e disse, ó, Jesus, levante suas mãos. Eu levantei e dei na boca do estômago assim, ó, em nome de Jesus, seja livre. Ele começou a vomitar. Ele vomitou um monte. E aí depois as pessoas correram, limparam, levantaram ele. Ele disse, eu estou fazendo um tratamento de câncer. Eu digo, pode fazer que não tem mais. Jesus te curou. Mas eu não fiz o culto do soco ungido. Eu não cheguei no meu van no domingo e disse, agora eu vou fazer a campanha do soco ungido. Não, por quê? Porque uma manifestação não substitui uma doutrina. A doutrina ainda é a palavra de Deus. Manifestações vêm e vão. Manifestações vêm e vão. Um dia Jesus cuspiu e curou. Um dia Jesus passou saliva na boca de alguém e curou. Um dia Jesus tocou e curou. Um dia Jesus falou e curou. Um dia Jesus não curou. Nós não podemos estar presos nas manifestações, irmão. Nós precisamos estar presos no Evangelho de Cristo. Vai ter dias que Jesus não vai fazer nada. Para quê? Para que Ele não vai fazer nada? Para provar a nossa fé. Para dizer, você crê mesmo nos meus presentes ou na minha presença? Você está substituindo presentes por presença? Irmãos, cada um de nós sabe onde o machado caiu. O cara falou, está ali. Eliseu foi lá, cortou uma árvore, um galho, jogou. O ferro flutuou. Eliseu olhou para ele e disse, pega. Pega. Ninguém vai resolver o seu problema. Quem tem que pegar de volta é você. É você que tem que estender a mão e dizer, isso aqui é meu. É emprestado, mas enquanto estiver na minha mão é meu. Um dia eu vou ter que devolver, mas enquanto estiver na minha mão é meu. Um dia eu vou ter que devolver toda essa unção, todo esse compromisso, todos esses recursos, toda essa fama, mas enquanto está na minha mão, eu tenho responsabilidade com isso.
Mas pega, é seu. Não menospreze aquilo que Jesus entregou para você. Não menospreze. O machado sempre flutua aonde ele caiu. O machado sempre flutua aonde ele caiu. Ele se ajoelhou, estendeu a mão e pegou. Esse é o lugar de pegar o machado de volta. É de joelhos. Aleluia. Eu vim aqui dizer para você hoje, Tijucas, nós precisamos identificar aqui uma série de coisas que a gente pode fazer para ter uma continuidade saudável, para ter uma vida saudável. O diagnóstico correto: o machado caiu. Nós precisamos reconhecer, muitos de nós perdemos o machado no caminho. Muitos de nós. Cara, se eu passar uma semana sem chorar por causa de Jesus, eu fico apavorado. Eu preciso voltar. Se eu passar uma semana pregando sem chorar, sem sentir o amor de Deus, eu digo, tem alguma coisa errada comigo. E quer saber? Sempre tem. Basta meia hora, uma hora de oração, ele começa a mostrar: isso está errado, Luiz. A sua intenção, mas Senhor, mas a sua intenção estava errada. Deus não tem problema com ações, Ele tem problema com intenções. Se é que Ele tem problema. Nós precisamos crescer. Há uma conspiração para infantilizar a nossa geração. Por quê? Porque crianças são vítimas de Faraó. Faraó sempre acaba matando as crianças. A Bíblia diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Segundo, nós precisamos estar em companhia de pessoas corretas. Se cerque de pessoas corretas, homens e mulheres de Deus. Não se cerque de pessoas que olham para você e só veem cifra. Não se cerque de pessoas que só celebram o seu dom, não celebram sua vida. Um dia eu não vou ter mais força para entrar num avião, num ônibus, num carro para ir pregar em outro país, em outra cidade. Um dia eu vou estar mais velho. Vai demorar. Eu espero. O que vai sobrar? Quando não tiver mais microfone, quando não tiver mais música, quando não tiver mais câmera, quando não tiver mais milhões de seguidores na internet dizendo uau, todos os dias uau, uau, uau. O que vai sobrar? O que vai sobrar é aquilo que foi construído dentro das pessoas. A vida de Deus, a zoe de Deus, a vida plena do Espírito Santo na vida das pessoas. Por isso eu e você precisamos andar num trilho profético. Nós precisamos estar diante de pessoas corretas. De pessoas que não celebram só o meu dom, não celebram só meus recursos, não celebram só minha capacidade, mas celebram minha vida. Celebram a minha vida. Recentemente nós sofremos uma perseguição terrível na internet. Fomos caluniados, fomos mentidos sobre nós. O meu espírito, o meu velho homem quis sair para fora. O meu filho Samuel disse assim: pai, fica quieto. Nós sabemos quem o Senhor é, os outros não importam. Eu disse: como assim não importa? Ele disse: no final da vida só vai sobrar nós, pai. No final da sua vida, pai, quem vai estar lá somos nós. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. É nós que vamos estar lá, que conhecemos você. Quem vai segurar na alça do seu caixão somos nós. Então nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor não precisa provar nada para nós. Nós conhecemos o Luiz Hermínio, não é o apóstolo. Nós conhecemos o marido da Iraci, o pai. Nós conhecemos o avô, o vizinho, o amigo. Então deixa eu te falar uma coisa. Se associe de pessoas corretas. Homens corretos, pastores, eles têm conselhos práticos. Olha para Eliseu. Olha os conselhos práticos de Eliseu, Marcelo. Eliseu tinha os conselhos práticos. Não tem azeite? Pega a vasilha vazia. Ele foi, o rei Jeoás visitou ele e disse: abre a janela, lança as flechas. Naamã procurou ele.
Ele disse: mergulha 7 vezes no Jordão. Ele dava conselhos práticos, não era teóricos. Homens que vão mudar a vida de outros homens são homens de praticidade, são homens que dão vida prática. Não é teoria, não é teoria, é prática. Faz assim que dá certo. Por quê? Porque eu não fiz e deu errado. O machado aqui caiu, ele jogou galho de árvore. Ele sempre usava uma coisa material para explicar algo espiritual. Tem morte na panela. Ai, tem morte. Um monte de gente gritando: tem morte, tem morte. Meu Deus, e agora? Ele diz: quem tem farinha? Chega, irmão, eu não quero mais diagnóstico. Eu quero saber quem tem farinha para jogar nessa panela. Cadê os homens e as mulheres que vão jogar a farinha em Tijucas? Vão despejar a farinha e vão tirar a morte da panela. Vão dizer: eu tenho a farinha que vai mudar essa cidade, vai mudar esse estado. Ei, chega de diagnósticos. Deus não trabalha a partir de diagnósticos. Deus trabalha a partir de um homem. Ele diz: eu procuro um homem que fique na brecha. Para que Deus não trabalha a partir de homens que estão na internet atacando os outros homens, batendo em outros homens, diagnosticando a igreja. Quem é você para diagnosticar a igreja? A igreja, a noiva é do noivo. Ah, mas tem homens roubando. Tem, vão pagar o preço. Tem homens fazendo mal, vão pagar o preço. Tem homens mentindo em nome de Deus, vão pagar o preço. Ninguém escapa da ira de Deus. Mas Deus está procurando homens que dizem assim: eu tenho farinha, eu vou jogar nessa panela, a morte vai embora. Ai, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Se não tiver nada, ore. 3 reis procuraram Eliseu. Ele disse: vocês querem água? Cave no deserto. 2 Reis capítulo 3, ele diz: cave no deserto, porque não vai chover, não vai ter trovão, não vai ter nenhuma evidência, mas todo o vale se encherá de água. Aleluia. Cadê os homens e as mulheres que são práticos, que vão dar instruções práticas? Não adianta só dizer: ô irmão, vem cá, eu vou orar por você. Não, ajuda, põe a mão, carrega o peso, leva junto, faz alguma coisa. Jovens cortam madeira, anciões recuperam machados. Jovens cortam madeiras, anciões recuperam machados. E eles tinham a pessoa correta, eles tinham o diagnóstico correto, mas ainda faltava estar no lugar correto. E o lugar correto sempre é o Jordão. Vá para o Jordão, vá para o lugar de humilhação. Isaías só dizia: ai de ti pecador, ai de ti prostituta, ai de ti bebedor de vinho, ai de ti, ai de ti. Mas aí no ano que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor. E quando eu vejo o Senhor, irmão, sabe o que é que eu digo? Ai de mim. Porque todo homem que tem encontros com Deus, ele não aponta mais para os outros, ele aponta para si mesmo. Ele paga a conta, ele diz: é comigo, eu resolvo. Todo homem e mulher que andam com Deus, ele não diz mais ai de ti, ele diz: ai de mim. E eu vou te falar, quanto mais você ora, quanto mais vocês adoram, a gente vai entrando, e quanto mais entrando a gente vai, mais imundo a gente se sente. A gente diz assim: não, Deus não tem juízo nenhum de usar um cara que nem eu. Quanto mais você entra, Maico, mais você vai ver que você é inútil. Quanto mais eu oro, mais eu me pergunto: por que eu, Jesus? Ele disse: porque eu quis. Mas eu não sou capaz, Senhor. Mas eu sei. Eu devia ter estudado mais, Senhor. Eu devia ter me preparado mais, Senhor. Eu fiz tanta coisa errada antes do Senhor. Senhor, eu tenho filhos fora do meu casamento. Eu fiz coisas erradas. Eu pequei tanto. Eu fiz mal para tantas pessoas. Ele disse: mas eu quero assim. Eu quero você, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu quero orar para que você volte a tirar a moeda da boca de peixe. Expressão correta.
Ai, meu Deus. Eu paro aqui, irmãos. Eu acho que chega, não vou pregar mais não. Eu acho que agora a gente pode orar. Mas eu queria fazer uma oração específica antes de orar por todos. Eu vim aqui trazer essa palavra para recuperar o machado. Eu vim aqui dizer para você que já fluiu nos dons, cara, você tem que ter coragem para vir aqui na frente. Porque não adianta só ter vontade, tem que ter coragem para dizer: eu quero mudar. Eu quero meu machado de volta. Ainda quero emprestado, mas eu quero de volta. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer em meses o que não aconteceu em anos. Deus vai fazer em dias o que não aconteceu em anos. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer mais do que ver anjo, quer mais do que sentir arrepio. Eu quero orar por você que quer mais do que tirar rios, fotos. Mais do que ter seguidor, quer ter discípulo. Irmãos, eu tenho milhões de seguidores na internet. Juntando todas as nossas redes, passa de 6 milhões. Nada disso, tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade. O que Deus quer é discípulos. Eu quero orar por você. Diz: cara, só isso não é suficiente. Eu busco a Deus há tantos anos e eu não quero viver só isso. Eu quero viver mais. Se você quiser, sai do seu lugar, procure um lugar aqui nesse altar. Eu quero orar por você. É uma oração específica, porque eu preguei para você nessa noite. À medida que você vai desprendendo, você vai avançando no reino. Você pode deixar a luz acesa para mim, irmão? Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. Faz tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver.
Você não conquista conquistando, você conquista se desprendendo. Abraão se desprendeu da sua terra, se desprendeu da sua família, se desprendeu de Ló, se desprendeu de Ismael, se desprendeu até de Isaac. E à medida que ele ia desprendendo, ele ia conquistando. Quanto mais você desprende de uma vida de distrações, mais você conquista em Deus. Você sabe onde o machado caiu, você pode pegar de volta, é seu. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar, querido. Deus vai usar você para fazer a diferença no lugar que você está, na geração que você vive. Eu quero declarar, levante sua mão comigo, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por essas pessoas que correram aqui para frente por causa da tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. E eu quero declarar que não vai terminar assim. Não vai terminar assim, em nome de Jesus. É impossível terminar desse jeito quando se corre para Cristo. Não vai terminar assim. Não, não, não. Desça ao Jordão. Fique lá. Fique lá, ande com pessoas certas. Deus vai preparar pessoas certas para você caminhar junto com elas. Pessoas que vão empoderar você, não que vão limitar você. Pessoas que vão te ajudar até a se arrepender. Respeite a unção dos irmãos mais velhos. Respeite o ambiente que Deus te pregou e te colocou. Tem algo novo, irmãos, chegando. E eu não falo isso para te alegrar, não. Eu falo isso porque tenho experimentado isso no Brasil. Não espere nada de Brasília, espere da eternidade. Minhas expectativas não estão nos próximos governos. Embora eu sou de direita, minhas expectativas não estão no próximo governo. Elas estão em Cristo. De que lado você é? Eu sou do alto. Eu sou do alto. Não escolha um lado, você é de cima. Eu quero salvar todo mundo. Eu quero salvar os dois lados. Eu quero salvar todo mundo, irmãos. Eu quero salvar a vítima e o bandido. Eu quero salvar o assassinado e o assassino. Ó, 4 pessoas aceitaram Jesus na live. Eu quero salvar. Eu quero salvar a vítima e quero salvar o criminoso. Porque senão Jesus não me dizia: estive preso e fosse me visitar. Ele estava dizendo: você salva o que foi para o hospital e o que foi para a cadeia. Salve os dois. Salve a todos. Por que nós ficamos escolhendo quem pode chegar à mesa do Senhor? Se a mesa não é minha, a mesa é dele. Quem pode sentar à mesa de Cristo? Quem? Se ele mesmo convidou os convidados, eles não quiseram, ele disse: então vai nas valas, nos becos, nas ruelas, e me tragam aqui para que minha casa fique cheia. Receba essa palavra, meu irmão. Deus quer fazer uma expansão, alargar as suas tendas, firmar bem as suas estacas, esticar bem as suas cordas, estender bem a lona. Vai transbordar para a direita e para a esquerda. Mas por favor, esteja no lugar certo, no Jordão, com pessoas certas. Recupere o que você perdeu. Recupere aquela unção. A popularidade não te protege, irmãos. O que me protege não é estar na internet. O que me protege é a obediência. Não é a popularidade. Popularidade está matando mais profetas do que a perseguição. Popularidade mata profetas, perseguição não, irmãos. Eu já apanhei tanto nessa vida. E quanto mais bate, mais cresce. É que nem clara de neve. Você vai batendo, vai ficando bem branquinho, vai crescendo. Aleluia.
Suporte aquilo que Deus tem para você. Eu vejo esperança nos seus olhos. Por favor, não solte essa esperança. Não solte essa esperança. O Senhor quer que você seja feliz. Eu falei isso com meu filho hoje. Uma conversa de pai para filho. Hoje à tarde eu dizia: meu filho, o pai quer que você seja feliz. E o pai não quer que você desista de nada por medo ou por insegurança. O pai quer que você desista se você tem uma palavra para desistir. Se você não tem, persevere. Persevere. Você não tem uma palavra para parar, continue. Continue. Ah, mas está ficando velho, tá? Ah, irmão, quando eu não puder mais sair de casa, eu ligo a câmera. Quando eu não puder mais falar, eu faço gestos. Mas nós não vamos parar até Jesus voltar. Quero deixar essa palavra dentro do seu espírito. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Qualquer coisa que você precisar, é só orar que Deus dá para você. E se Deus não te der, você me liga que eu te ensino a viver sem. Amém? Combinado? Jesus te ama, irmãos, tem uma obra linda. Se eu fosse ouvir tudo que já foi me dito, todas as pessoas que tentaram me parar, eu preferi ouvir a Deus, a voz de dentro. Eu preferi ouvir a voz de dentro. Se eu fosse ouvir todo mundo que disse: você nem se veste como pregador, você não tem postura, você não sabe fazer, você fala português tudo errado, você chama os irmãos de cara, está errado, você não pode fazer isso. Se eu fosse ouvir todo mundo, irmãos, eu já dei a volta ao mundo mais de 50 vezes. Eu já tive mais de 50 nações. Eu já vi milhares de pessoas se dobrarem a Cristo. Já vi pessoas saírem de cadeiras de roda, cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem. Eu já vi pessoas milionárias, bilionárias, que eram tão pobres que só tinham dinheiro. Eu já vi pessoas me entregar a arma. Eu não quero mais matar ninguém, pastor. Me dá essa arma. E aí eu vou te falar, é possível viver um cristianismo saudável sem culpa. Tijucas, Deus tem isso para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que Jesus te guarde. Que Jesus arranque todas as enfermidades do seu caminho. Como disse o pastor que estava aqui da casa de recuperação, que todas as enfermidades que estiverem nesse lugar caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Todas as dores, todas as doenças venham para fora, saiam de dentro de você. Nós te amaldiçoamos, câncer. Nós ordenamos, você deixe essa vida. Todas as pedras que estão nos seus rins, toda a má formação congênita dos seus órgãos, tudo que falta, se é um rim que falta, receba ele de volta. Tudo que está no seu fígado, nos seus rins, no seu coração, no seu pulmão, no seu pâncreas, todos os filtros do seu corpo, toda a corrente sanguínea, toda a sua musculatura, toda a sua inervação, seja livre agora. Essa noite você vai deitar e vai dormir. Porque a Bíblia diz: em paz me deite, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Eu quero declarar isso em nome do Senhor Jesus, sem dor, sem enfermidade. Amém. Deus te abençoe. Foi um prazer servi-los.